Deus criou seres espirituais, Renan, e esses seres espirituais, não está aqui, não separei, mas o texto de Apocalipse diz que uma terça parte desses seres espirituais se voltaram contra Deus, e agora a gente tem, Jussara, toda uma quantidade de anjos que se voltaram contra Deus. Esses anjos, pelo texto aí de Ezequiel, pelo texto de Isaías, eles passam a viver nas regiões espirituais do nosso planeta. Esses seres espirituais, Renan, onde eles estão? Eles estão exatamente nas regiões espirituais do nosso planeta. E isso é interessante. Nós fomos criados, fazendo uma ponte agora já para o segundo tópico, como seres físicos, Raíssa. A gente pega, a gente toca, não é assim? A gente tem contato com o mundo físico, a gente vê o que o nosso globo ocular capta como luz. O nosso globo ocular está adaptado para captar a luz. Os seres espirituais não são perceptíveis pelos nossos sentidos. Então, Felipe, onde estão os seres espirituais? Esses seres espirituais, eles estão exatamente no planeta Terra. Eles estão exatamente povoando, e a gente poderia dizer que numa população talvez maior que a dos seres humanos. Qual a nossa quantidade de 200 e... Não, Brasil? Não, mundo. 8 bilhões, não é isso? Talvez esses seres espirituais tenham uma quantidade maior do que a dos seres humanos. E eles estão aí contra Deus, voltados contra Deus. E quando Deus cria o ser humano, o único ser físico com esse tipo de matéria, Deus, de uma forma única, singular, particular, ele cria um ser que ele nunca tinha criado antes, o ser humano. Esses seres espirituais estão aqui e Deus cria agora esse ser material e coloca no planeta Terra. E mais, Renan, Deus dá o domínio, Josiane, do planeta Terra para essa criatura física. Agora, quando o homem peca, no capítulo 3, Jussara, e aí é que está um ponto importantíssimo para a gente entender hoje. Theo, quando o homem peca no capítulo 3, Arnaldo, o homem perde esse poder que ele havia recebido de Deus. Quando eu falo poder aqui, eu estou pensando em autoridade, sabe? Quando o homem peca, ele perde a autoridade do mundo. E nesse mesmo mundo, no mundo espiritual, quem está habitando? Todos esses seres caídos. Quando Adão e Eva permitem a entrada do pecado no mundo, Renan, essa autoridade que Deus havia dado ao homem passa de mãos. Vamos falar isso porque é importante? A autoridade passa de mãos. Vamos falar isso? A autoridade passa de mãos. O homem, então, Gessiane, perde a autoridade, perde a sua própria vontade absoluta de escolha entre o bem e o mal, e o próprio homem passa agora a ser escravo do mal. Quem passa a dominar, Jussara, são esses seres espirituais. Vamos ver isso? Ao pecar, o homem perdeu o domínio para o diabo. E já deixa eu explicar uma situaçãozinha aqui, porque quando a gente fala em diabo, Satanás, a gente sempre pensa em um nome próprio, não é? Qual o nome do fulano? É o diabo. Só que diabo não é nome próprio. Tá? Diabo é uma característica do ser. Na verdade, assim, deixa eu falar em detrimento à própria profissão. Você sabe o que é diabo? Sabe o que é diabo? Vocês sabiam que diabo na cultura grega, no teatro grego, era um advogado? Hoje, Felipe, não mudou muita coisa, não. Brincadeira, gente. Falando aqui em causa própria. Mas, Raíssa, no teatro grego, eles chamavam a pessoa que acusava o outro de diabo. Então, a palavra diabo ela foi incorporada no Novo Testamento como acusador. Tá? Dia é uma preposição grega, através, e balos é se opor. Então, aquele que se opõe dá a ideia de alguém que impede a passagem, sabe? Essa é a ideia de diabo. E Satanás também. E aí vem um erro de tradução, porque normalmente as Bíblias traduzem Satanás com S maiúsculo, mas na realidade Satanás não é nome próprio. Satanás também é uma característica, é advérbio o nome? Como que é?
Adjetivo, né? Qualidade. É um adjetivo do ser, tá? Significa literalmente inimigo. Quando Jesus virou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás. Estava dizendo: ó, você está sendo meu inimigo agora, você não está sendo meu amigo não, você está me impedindo eu cumprir a missão. Esses dominadores, eles estão organizados, isso é importantíssimo que eu vou dizer agora. Esses dominadores, eles estão organizados no nosso mundo. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade, demônios territoriais, demônios familiares, sabe? Alguns demônios se agarram a gerações e vão, morreu o pai, ele passa para o filho, morreu o filho, ele passa para o outro, e demônios que vão se agarrando dentro de um poder que foi passado para eles. 1 João 5,19. De quem que é o mundo? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Veja, porque aí é que está. Talvez essa passagem bíblica, Raíssa, tinha que estar depois do que o Renan vai ler agora. Olha o que o Renan vai ler 3:23. No 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É porque todos pecaram, Raíssa, estão destituídos da glória de Deus, que o mundo... Lê o final agora do 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Porque todos pecaram. Então assim, Jussara, todos os homens pecaram e eles ficaram à mercê desses demônios. Eles ficaram à mercê desses principados, dessas potestades, agindo diretamente no nosso mundo. E o 8:20, Renan? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Lembra que eu disse que o homem perdeu, Vanessa, a vontade absoluta dele? A vontade de... O que é vontade? Vontade é escolha. Vontade é escolha. Se eu não tenho a opção de, por exemplo, de quem que é esse celular aqui? Da Vanessa, da Raíssa. Tá, da Raíssa. Eu tenho a opção de pegar, é meu. Eu não tenho essa opção. É dela. Entende? Então assim, e esse tablet? A minha vontade, ela não é absoluta aqui. A minha vontade está sujeita a uma propriedade. Vocês entendem isso? Conseguiram captar isso? Ou seja, o homem só pode escolher o mal. 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 É por isso que eu ojerizo, eu detesto qualquer tipo de teologia que coloca sobre o homem, Felipe, a capacidade de se salvar. O homem não tem capacidade de se salvar, porque a nossa escolha é o mal. Simplesmente o mal. Sabe? Bem que eu quero esse nosso. Romanos 7, 14, 28. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe? Toda a totalidade da raça humana está debaixo desse domínio do mal, Raíssa. Os demônios, ou poder de discussão. Deixa eu dar uma dúvida aqui, antes que passe para o tema. Você falou dos demônios terem autoridade sobre, né, o mundo. A minha dúvida é o seguinte: essa é a autoridade, ela está ligada à legalidade. Ou porque para mim a autoridade é uma coisa, porque aí senão Deus não teria como intervir, né, na autoridade deles, porque já foi delegado, e sim uma legalidade. Legalidade. Eu até coloquei aqui que o pecado é a porta de entrada para o domínio do mal, porque isso gera legalidade para ele. Onde tem o pecado, a Raíssa leu, onde tem o pecado, o mal vai atuar. E como que esses demônios, esses principados, essas potestades se expressam? Através do roubo, através do vício, sabe? De todo esse mal que é visto no mundo. Tá, todo ser humano então está debaixo do pecado, está sujeito a esses homens. Jesus vem e Jesus morre na cruz. E aí é o meu quarto ponto. Ao morrer na cruz, Jesus venceu o diabo. Eu vou repetir. Ao morrer na cruz, Jesus venceu. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Ao morrer na cruz, Jesus venceu o diabo. Colossenses, gente, esse texto é bom demais. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Peraí, Jesus morreu na cruz ou Jesus venceu na cruz? Jesus venceu na cruz, Renan.
A cruz, então, Renan, despojar, esse é um termo militar, é um termo de guerra. Quando, nas lutas, um soldado era desarmado, imagina assim, ó, tá dois lutando, o Arnaldo, aí você toma a minha espada, eu estou despojado, eu não consigo mais lutar com você, tá? Me resta agora me render a você. Quando o texto, Renan, diz que Jesus lê de novo, por favor. Gente, esse texto é bom demais. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público. Sobre eles na cruz. Poderes e autoridades. Ou seja, Gessiane, vamos ligar agora, Felipe, emendar todos esses retalhos. Deus tinha dado a autoridade do mundo para o homem pecou, perdeu para o diabo se revela, os inimigos de Deus, através de principados, potestades, se revelam no mundo. Agora Jesus na cruz, Jussara, ele retoma, ele despoja, ele tira a autoridade do diabo, desses inimigos de Deus, ele tira o poder do diabo e envergonha eles, dizendo: vocês não têm mais autoridade, vocês não têm mais poder. Gente, olha só, eu preciso dizer isso aqui em alto e bom tom. A gente, nós evangélicos, nós falamos assim: tá amarrado, não é assim? Esse é um termo que a gente usa e a gente está certinho. Só que eu preciso dizer, Vanessa, que não somos nós que amarramos o diabo. O diabo não está amarrado agora. O diabo está amarrado desde a cruz. Pegou isso? O pulo do gato? Sabe? O diabo, ele foi amarrado na cruz. E não você está amarrado agora. Não está amarrado agora. Está amarrado desde a cruz. Você não tem o poder. Não tem o poder desde a cruz. Sabe? Vamos seguir nisso, para a gente ir concluindo. Efésios 1, 20 a 22. Que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Meu Deus! Então veja só, Jesus, ao morrer na cruz, ele recebe o título de Cristo, porque Cristo não é nome próprio, Cristo é um título de autoridade, sabe? Caeses é o mesmo título de imperador que os romanos usavam para o imperador. Então Jesus recebe esse título máximo. Não está aqui, mas o texto, acho que é Colossenses, diz que o Efésios, ele foi colocado sobre todos os nomes, sabe? Um nome sobre todos os nomes. Jesus, não é isso? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos de autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Arnaldo, então não ficou ninguém no mundo espiritual com autoridade. Toda aquela autoridade de principado, de potestade, desses príncipes de Vanessa, das trevas, tudo foi para quem? Para Cristo. Então, olha só. Gente, o que eu vou fechar aqui, isso é lindo demais. Felipe, olha só. Toda aquela autoridade de principados, potestades, Jesus morre na cruz, isso tudo, ele vence o mal, tá? Ele toma a chave, tá em Apocalipse 17, eu acho. Ele toma a chave do inferno. Ele assume o domínio. Tudo vai para ele. Honra e glória, tudo vai para ele. Agora, quem é o corpo de Cristo? Hã? É a igreja. Olha o pulo do gato aí. Porque Cristo, ele chama a igreja e traz a igreja como corpo dele. Se toda a autoridade está em Cristo, e se a igreja, Raíssa, é o corpo de Cristo, a igreja passa a ter a mesma autoridade. Então, quando Paulo diz assim, olha, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jussara, escute isso. O que Paulo está dizendo é que a igreja, Raíssa, é o único organismo vivo que pode vencer os demônios. Vocês conseguiram captar isso? A igreja, Gessiane, é a única que pode entrar no mundo espiritual com a autoridade de Cristo, vamos voltar lá, e destruir as doutrinas de demônio, os instrumentos de justiça, heresias destruidoras, amor livre, gratificação sensual, impureza, doença.
insanidade mental, poder tirânico, amor aos lugares impuros. A igreja, Vanessa, é a única que tem essa autoridade. Eu vou pular todas as referências aqui e eu vou ler só uma referência. Colossenses 2, agora de 13 a 15. Eu vou fechar com isso. 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não-judeus e não tinham a lei. Sim. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Segura aí. Lembra que o pecado era a porta de entrada que dava legalidade? Deus fez o que com a igreja? Perdoou. Então a igreja... Gente, macumba pega em crente? Porque os demônios não têm essa legalidade. Sabe, Felipe? Se eu passar e pisar num, sei lá no que, Jesus, vai pegar? Eu preciso ter medo de demônio? Do capeta? Capeta não, né? Lapeta, bem longe da gente, né? A gente não precisa ter medo disso, Raíssa. Por quê? Porque os nossos pecados foram... E fecha aí, Jussara, para eu terminar. Fechar o quê? Já fechei. Esse é o 15 então, né? Não, esse é o 13 aí. Uhum. E anulou a conta da nossa dívida. Olha, fechou. Com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Uhum. Ele acabou com essa conta, pregando-o na cruz. Sim. Ele foi na cruz e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das Sim, autoridades. entendeu esse texto, Jussara? Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Gente, dá licença aqui, uma interjeição. Caraca, que isso, gente? Isso é forte demais, Felipe. Ou seja, a porta de entrada que era o pecado, ele perdoa. Quem perdoa o meu pecado? É Jesus. Fui eu que fiz isso? Não, eu estava morto aí. O versículo 13. Eu estava morto. Eu não podia fazer nada. Ele veio sobre a minha vida, me ressuscitou com ele, me deu vida e perdoou os meus pecados. E mais, me deu autoridade sobre principados, potestades, para eu lutar contra eles com a autoridade que ele ganhou na cruz. Amém. Essa é a palavra de hoje. Amém. Glória a Deus. Um beijo. Foi, não? Algo disso?